Um pouco. Pronto. Ok. Então, eu estou vendo a mão levantada da Célia também, eu vou chamar na hora e na ordem. Pastor, Espírito Santo, perdoe, eu apertei sem querer. Como? Eu apertei sem querer, pastor, me perdoa. Tá bom, sem problema. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós estamos em Ti. Nós sabemos que Tu és o professor da verdade. Então nós queremos saber de Ti. Como são as coisas, quais são as restaurações para a nossa vida no dia de hoje e essa estação da igreja. Quero agradecer a Ti a vida de cada aluno. Eu te peço, Senhor, para sermos um povo preparado, como João preparou, um povo preparado para preparar o caminho do Senhor. Nós queremos ser um povo preparado para preparar o caminho da sua volta. Como foi no início, nós te pedimos, seja assim agora. No fim e nos anos que precedem a sua volta. Nessa noite, que o Senhor nos ajude a compreender o que Jesus queria, o que o Pai queria, quando Jesus veio e sofreu o que sofreu, se tornou o sacrifício que foi, para então ser ressurreto pelo Pai. Se conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Primeiro tem foi um áudio bem longo da Cláudia, né? E eu vou resumir com a minha resposta, aquilo que eu entendo que você estava colocando. Nós temos a questão de ter enfermidades que são síndromes, que são realmente algo que não se cura, não se sara ao longo de um tempo. Por exemplo, você se adoece com gripe e você sara da gripe. Essa é a nossa linguagem. Você tem um resfriado e você sara do resfriado. Tá? Mas se você tiver algo mais grave, por exemplo, algum câncer, você quebra um osso, você tem algum impedimento para a gravidez, como acontecia ao longo da palavra, essas coisas não se saram. São coisas que são crônicas, continuam. Tá? E a Cláudia levantou essa diferença e eu só vou apontar, tá? Que essa é uma questão que eu entendo que é linguagem nossa, e é muito bom entender. Inês coloca fibromialgia, que é fibromialgia e bipolar e Covid, tá? Coronavírus, vocês vão me perdoar o uso da expressão,
mas são os espíritos de enfermidade da hora, tá? Da modernidade. Nunca se viu fibromialgia como se vê hoje. Nunca se viu essa condição, esse estado, esse síndrome bipolar, como nos dias de hoje. E Covid eu não preciso, coronavírus não preciso nem falar. A questão que eu quero observar é que é evidente que todo tipo, tá, de enfermidade, seja uma gripe, seja uma... E aí que eu preciso apontar. Em Mateus, Jesus cura um, o lepra, então ele, ele, ele cura uma condição que é para a morte. Tá? Naquela época, quem pegava lepra era sabia que estava caminhando para morrer, por causa da enfermidade. Em seguida, ele encontra a sogra de Pedro com febre. Só diz que ela estava com febre. Então, nós podemos até, eu acho certo, uma certa especulação santa, tá? O que causou essa febre? Nós sabemos que gripe, provavelmente tinha uma gripe dessa época. Resfriado. Resfriado não é uma coisa da modernidade. O que nós sabemos é que essa febre e essa enfermidade que ela estava passando fez ela ficar acamada. Então, nós temos em Jesus a cura de algo que se sara com poucos dias, normalmente. Uma febre, se é de uma gripe ou de um resfriado, em poucos dias se sara. Tá? O nosso próprio sistema imunológico, tá, faz o combate necessário e a gente sara. Tá? Agora, lepra, não. Lepra é justamente uma enfermidade, e eu preciso dizer, se você começar a pesquisar quem tem sido usado desde 1850 em relação à cura, muitas dessas pessoas enxergam todo tipo de enfermidade como ataque demoníaco. Eu vou deixar entrar essa fala. A maioria das pessoas lidando com o Ministério de Cura desde 1880 vem enfermidade como ataque demoníaco, ou seja, é um espírito de enfermidade. Tá? Obviamente, um osso quebrado não é isso. Tá? Mas até a questão de febre, algumas pessoas enxergam a própria febre como uma introdução de bactéria, algo que vai gerar inflamação, e a febre é a reação do corpo para combater esse ataque. Tá? Quando a gente tem febre, é uma reação. Tá? É um sintoma, não é a própria enfermidade. É a reação do corpo diante da introdução de corpos estranhos. Tá? E é por isso que há um processo de febre e inflamação. Ambas são reações do sistema imunológico. Tá? A questão é sempre o que está acontecendo que gerou isso, que fez o soldado, o sistema imunológico dentro de nós se levantar e começar a guerrear.
Tá? A questão que eu quero observar, especialmente diante da colocação da Cláudia, parece que tanto o sarar como o curar encaixa aqui. Tá? Jesus, quando ele enxergava ou encontrava uma questão, uma enfermidade que normalmente se cura, mesmo assim ele se sara, ele curava. Não, para ele não. E eu não vejo na palavra curas demoradas da parte de Jesus. Tanto é que é de observar que ele orou com a sogra de Pedro, tá? Que estava acamada, e dentro de minutos ela levantou. E foi tão restaurada que ela serviu todo mundo que tinha chegado. Tá? E se você assistiu The Chosen, você viu uma apresentação dramática dessa cura. Tá? E ela, como eu achei muito legal, a maneira que eles apresentaram essa sogra de Pedro, né, querendo atender todo mundo, atender o Messias, porque eles estavam entendendo, puxa, nós estamos atendendo o herói, né? E isso foi bem relatado. Espero, Cláudia, que isso tenha atendido mais ou menos a sua colocação. Tá? Sim, A Mike, sua indagação. obrigada. Sim, Ótimo, ótimo. Eu estou com outro aqui, eu não me lembro quem foi, eu vou ver aqui. Eu não sei de quem o Beethoven passou para mim. Gostaria de saber porque quando a gente ora por libertação de alguém, o demônio vem nos intimidar. Isso é normal. Observação, tá? As pessoas que têm ministrado libertação, o comum é que uma vez que o demônio manifesta, se ele tem algum poder para tomar a consciência da pessoa, ele fala, ele ou ela é meu ou minha. Segunda coisa, eu vou te matar. É simplesmente uma questão da gente entender e na verdade, essa realidade é o que despertou toda a minha busca do próprio Espírito Santo e o ministério de Jesus. Porque como norte-americano, alguém do mundo ocidental que ainda está, não, psicologia, tudo, tal, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia a realidade de entidades espirituais, chamadas demônios, e como tudo isso operava. E à medida que eu fui ministrando, 1, 2, 3, 4, aí dúzias de vezes, tá? Você percebe que é real. A batalha espiritual registrado na palavra é real. Existem pessoas que estão comigo agora. Por que eu digo pessoas? Porque são entidades que cada um tem a sua personalidade, tá? E eles são anjos que estão comigo. Anjos estão com vocês, tá? Eu creio que tem demônios, tá? E a gente está na internet. A internet deixou o mundo das trevas doidinho, porque um dos trabalhos que eles têm é de vigiar todo mundo, a fim de montar esquemas contra nós. Se o nosso adversário, como leão, né, que anda ao redor, aguardando o momento para tragar vítima, nós somos o alvo,
dessa armadilha que o diabo vai fazer. Mas os seus capachos, tá? Os seus soldados estão perto de nós, observando a nossa vida, a fim de montar na... Eu estou fazendo, quem não está vendo a minha tela, eu estou fazendo aspas no ar, tá? Eles estão querendo, com a sua sabedoria, armar contra a gente. A questão é que eles têm 6.000 anos de prática nisso, com o ser humano. Se você chega a entender isso, eles têm acompanhado a sua linhagem familiar, a sua ascendência. Então, eles sabem como eles conseguiram tragar a sua família até os dias de hoje. Eles sabem sobre a sua cultura, eles sabem sobre as fortalezas da sua família, o sofisma da sua família. Eles sabem das pessoas que se converteram na sua família, nessa geração e em gerações passadas. Eles podem observar, eles não têm acesso à sua mente. E isso eu discuto com unhas e dentes com qualquer pessoa. Eles não têm acesso à nossa mente. Mas eles podem observar as nossas feições. Eles estão numa outra dimensão observando a gente. Tá? E eles vêm só para não te deixar com... E aí isso está gerando um monte de... Ah, tá. Não. Só para te deixar mais confortado, eles também, eles veem que você é um ser renascido. Eles veem a vida de Jesus em você. Eles te veem coberto com o sangue de Jesus. Eles te veem cobertos com a armadura. Se você tem fé, você tem um escudo, etc, etc. E é por isso que a gente precisa crescer, porque ao mesmo tempo que eles veem aquilo que eles estão observando, vamos dizer, o desenvolvimento espiritual nosso, eles estão torcendo, e não somente torcendo, eles estão armando para a gente não se desenvolver espiritualmente. E eles observam que a gente está na idade de maturidade, mas a gente não desenvolveu, passando a fase a fase infantil. E é justamente por isso que, quando a gente amadurece em Cristo, no Messias, e a gente começa a fazer as obras do Messias, eles vêm ameaçar. Por quê? Porque isso significa que a gente está amadurecendo, e aí eles vão perder mais ainda. O próprio Senhor diz que eles não podem tirar você da mão do Senhor. Eles não têm como. Tá? Eles não tiram você da mão do Senhor. Isso é muito importante a gente entender isso. Então, quando eles me veem, eles estão me vendo, eu estou coberto, como se, desculpa falar assim, pode chocar, mas eles estão me vendo como se eu fosse o próprio Jesus. Se eu estou em Cristo, eles estão me vendo como Jesus. E aí eles já sabem. Eu estou aqui para acabar com você. Se manifestar, pode saber. Tá? Em relação à libertação, isso que, para mim, eu entendi claramente. Quando o demônio manifesta, ele tenta fazer duas coisas. Ele ameaça, ele faz arruaça.
Tá? Ele faz um escândalo. Então, ambas as coisas, não, você não vai me matar, essa pessoa não te pertence. O sangue de Jesus foi derramado e você perdeu. Segunda coisa, não, você não vai me matar, porque eu estou em Cristo. Acabou. E aí? Você quer fazer arruaça? Te repreendo. E aí o famoso está amarrado em nome de Jesus, que quase não ouvimos mais, né, Elias? Quase não ouvimos mais. Tá? E eu não sei de vocês, mas parece que nós estamos... E isso, para mim, gente, é por isso que eu falei sobre a questão de libertação e demônios semana passada, porque eu acho que nós estamos chegando a um momento que um monte de tribo full vai manifestar de novo. Está tudo escondido. Tá? Tá tudo escondido. E isso porque tem sofismas, tem altivez, tem fortalezas. Tá? A igreja correu. Eu, ai, ai. Eu vi muito mover de Deus de 1998 até 2010, nos 12 anos. Tá? Muito. Eu vi demônios se manifestando nos nossos seminários, quando eu ia ministrar pessoas. Tá? Mas para minha tristeza, muitas pessoas que queriam, então, ajudar, correram para a psicologia e não para aprender libertação. E um dos motivos que dos anos 70 até esses anos que eu falei, que demônios ficaram escondidinhos, é por causa, da ignorância sobre a fé de uma pessoa. Tá? Que quando você está numa religião, espiritismo, hinduísmo, budismo, islamismo, todas essas, tá, são religiões geradas por demônios. Eu preciso dizer, o pessoal dos Mormons, o fundador era ocultista. Eu não disse oculista, ocultista. Tá? Era uma pessoa que mexia com satanismo. Tá? E ele recebeu, supostamente, a revelação de um anjo chamado Moroni. Mas ele não averigou os credenciais desse ser. E nisso ele foi enganado. Tá? Então, ali você tem uma série toda uma revelação demoníaca. No Espiritismo, a história das entidades. Você tem toda uma revelação demoníaca. E tudo isso é para emaranhar a cabeça, os pensamentos, é para gerar fortalezas contra o conhecimento de Deus. Por não sabermos disso no mundo ocidental, e no mundo ocidental a gente também não acreditar que esse período, nem que o demônio existisse, Deus levanta, como eu falei já, a Igreja Universal no Brasil, e embora tenha os seus problemas, Deus deixou muito claro pelas ministrações da Universal que essas entidades eram demônios. Então ficou claro.
Hoje, quem faz, está fazendo, tipo, sabendo. Tá? Pode ser que algumas pessoas não. E por isso Deus fazia manifestar. Agora, eu creio que tudo isso mudou. Eu creio que não tem, hoje em dia, os jovens não estão procurando os terreiros e os centros espíritas. Eles estão tendo experiência do espiritismo em sala de aula, como eu falei. A psicóloga que está usando as entidades da Umbanda para apresentar os síndromes na psicologia. E aí tem sala inteira que está ficando endemoniado. Toda a agenda, conforme eu falei, LGBT, toda a agenda do Black Lives Matter, toda a agenda do Antifa, tá? Esse pessoal tá tudo, tem que entender, pela minha definição da semana passada, esse pessoal tá tudo endemoniado, tá debaixo da influência do espírito da potestade do ar que atua dentro, em os filhos da desobediência, Efésios 2:2. Se a gente não compreender isso, eles vão passar batidos. Então, eles vão ficar escondidos. Agora, eu não aceito isso. Vai ter que se manifestar. Tá? Agora, tinha um testemunho. Quero saber quem era Beethoven. Sabrina. Sabrina. Oi, Sabrina. Paz, pastor. Deixa eu ligar aqui. Peraí. Okay. Oi. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá bom. Então, o testemunho, ele é um pouco comprido, né? Um pouco longo, assim, vamos dizer. É sobre a partir do meu nascimento, né? Até um pouco antes, né? Que o meu pai, ele tinha, como fala? Ele trabalhava na macumba, né? Que falam, né? Na macumba. E ele se relacionava com uma filha de um pai de santo aqui de São Paulo, né? Que era o pai de santo do, se eu não me engano, o governador, Jânio Quadros. E daí ele teve um relacionamento com ela na adolescência, e os dois fizeram um pacto. E nisso acabou que eles terminaram, tal, o relacionamento. E meu pai teve que sair de São Paulo e ir para Paraná. Do Paraná ele foi para Santa Catarina. E teve um relacionamento com a minha mãe, né? Nisso eles casaram, tal, ficaram um tempo juntos. E eu nasci. Nisso que eu nasci, eu nasci doente, né? Eu nasci com hidrocefalia. E como ele era da religião, ele não gostava de crente de jeito nenhum. Ele trabalhava numa gráfica com a minha mãe e tal. E nisso, uma crente lá que ele detestava falou para ele que Jesus curava, porque ela viu o desespero dele, né? De querer me salvar, no caso, né? De querer ter uma cura, né? No caso. Aí ela falou de Jesus para ele, e ele, tipo, aonde que eu encontro esse Jesus? Né? Porque ele não tinha ouvido falar assim, ele não acreditava. Então, daí ele foi para a igreja, me levou na igreja, né, diante do altar, que era um bebê, e aos prantos ali ele clamou a esse Jesus que ele não conhecia, né? E nisso o pastor, que na ocasião o pastor revelou a vida dele todinha, falou, orou por mim, no caso, falou de tudo que tinha acontecido, desde o pacto que ele fez de sangue com essa filha do pai de santo, falou que tinha refletido no casamento dele com a minha mãe, e, consequentemente, refletiu em mim. Então, ele falou para Deus que Deus era muito injusto de ter pego uma criança inocente e não ter pego ele, né? Então, aquela revolta que ele não entendia e tal. E nisso, tinha uma cirurgia para fazer, né? No caso,
no meu crânio, tinha uma cirurgia para fazer, eu subi para Curitiba, fiz a cirurgia, tudo, e Deus curou totalmente. Só que os médicos falavam que eu ia ter paralisia, que eu não ia falar, que eu não ia andar, que eu não te, eu nasci na realidade com um problema que eu não tinha o cerebelo, que dá o equilíbrio para o corpo, né? Então o médico falou assim, ela vai vegetar, né? Mas daí meu pai creu na oração, creu no que o pastor falou na época e colocou e amputou aquilo lá no coração dele, né? E foi. Daí depois os médicos falaram que eu não tinha o cerebelo, tudo, fiz a cirurgia, colocou um dreno aqui, eu acho que tem até hoje, mas tá meio, meu cabelo não dá para ver não. Mas tem aqui Só um dreno, cicatriz, né? uma cicatriz aqui, Isso. aí tem um dreno aqui assim e vai até o estômago. Enfim, aí nesse processo eu não tinha o cerebelo. Aí depois, após 6 meses da cirurgia, apareceu o cerebelo, porque eu tinha que fazer exame de rotina e constou que tinha um cerebelo ali. Aí nisso, daí os médicos não acreditaram, né? Quem que pôs um cerebelo, né? Não fomos nós, né? Quem que pôs ali? Ninguém forma um cerebelo para colocar. A ciência não faz isso, né? Quem é que foi? Quem que meteu a mão ali, né? Enfim. E constou ali que tinha um cerebelo. Então, tipo, o processo de cura durou, foi imediato, porém, né, como tinha umas consequências que eu ia ficar, né, em cadeira de rodas, essas coisas, né, que os médicos falaram, a partir daí, Deus agiu e colocou esse cerebelo aí, né. E, a partir daí, meu pai continuou na religião, tipo, ele aceitou Jesus ali e tudo, mas não, tipo, não concretizou a fé dele. Aí foi acontecendo várias coisas e tal, e teve uma ocasião que ele, lá em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, ele foi para o meio do mar e salvar um cara e acabou morrendo praticamente afogado. Ele falou que clamou para Deus aquela hora, para Deus tirar ele dali, que ele ia, né, seguir nos caminhos do Senhor e ia cuidar da família dele e tal. Aí ali Deus, tipo, meio que resgatou ele sentiu uma força puxando ele e tal. E a partir daí que começou o nosso ministério, que é cura e libertação. Então, essa parte que o pastor fala de demônios, eu com 14 anos, a gente, tipo, fechou um centro de macumba lá na Praia da Enseada, em São Francisco, em Santa Catarina, e assim, era demônios atrás de demônios, assim. Quem é seu pai? Oi? Quem é seu pai? Meu pai é o pastor. Hoje ele é apóstolo, né? Hoje ele é apóstolo Marcelo de Souza. Aí a gente abriu um ministério aqui em São Paulo. Ele era do Paraná também, mas no Paraná ele não frequentava a igreja. No Paraná ele ainda era da religião. Então, vou ligar. A gente desceu Vou ligar. Joinville. Quando você fala da religião, você fala do espiritismo, né? Isso. Ele era, quando ele estava no Paraná, ele ainda entrava na mata e fazia coisa arada, né? E aqui, no caso, ele começou a ser pastor, começou na quadrangular, tudo. Aí depois foi alguns processos e hoje em dia a gente tem um ministério próprio aqui em Ferraz de Vasconcelos, né? E até um testemunho Conhece rápido o aí. pastor Marcos? Qual Marcos? Marcos? Ele era, quando eu estava lá, ele tinha uma tenda. Ele começou na tenda, meu pai começou na tenda. Meu pai foi consagrado na tenda por um pastor, só que como eu não lembro o nome do pastor, ele foi para Joinville na tenda na época e consagrou meu pai com óleo, tipo, meu pai era o último obreiro do obreiro, enfim. Aí consagrou ele com óleo e falou que o ministério dele ia ser esse, de cura e libertação. E até hoje a gente, para sair do ministério antigo que ele estava, ele pediu confirmação do Senhor para que ele se fosse, né, da vontade de Deus para a gente abrir o nosso ministério, ele ia curar a nossa obreira, que hoje em dia é obreira, né, que ela tinha um câncer desse tamanho assim, pastor. E na hora da oração, o Espírito Santo ali, né, que ela estava com cheiro já de decomposição, o médico mandou para casa para morrer mesmo.
Era um apartamento. Daí ela estava com um câncer desse tamanho e depois da oração no outro dia, tipo, a laranja era só um balão murcho, assim, entendeu? Aí, tipo, Deus confirmou o ministério para a gente abrir um ministério próprio, né? Que hoje o nome é Nações Unidas. Até meio que profético, né? Pelas nações, né? Que Deus deu a palavra para ele, né? Pede as nações que te darei por herança. Foi essa a promessa que ele deu. Então, tipo, a partir desse momento do meu testemunho, né? Que refletiu na minha saúde, então, é que foi confirmando esse ministério que a gente tem até hoje aqui, né, em Ferraz, no caso, que a gente veio parar em Ferraz de Vasconcelos. Então, são alguns anos aí de testemunho de cura e libertação aqui nessa região, porque Zona Leste de São Paulo é meio pesado mesmo, assim, nessa parte. O mundo inteiro é pesado. Mas Desculpa. Mas assim, é quando a gente mora, tipo assim, eu morava em Santa Catarina, beleza, a gente não via essas coisas que nem a gente vê aqui em cada esquina, entendeu? Tô dizendo assim, uma ótica diferente, que lá não era tão escancarado. Aqui, cada esquina, aqui perto de casa, cada esquina tem um centro, entendeu? A gente vê esse certo, a cultura meio diferente, assim. Amém. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus pela tua cura, pela conversão da Amém. família, pelo estabelecimento de ministério. Amém. Isso me leva a querer expor Bíblia para todos nós, tá? Sim. Então, o que eu vou falar aqui é para todo mundo e para até na questão para você e seu pai entender o que Deus está fazendo hoje, tá? Esse tipo de ministério, queridos, é para todo mundo. A gente tem passado um tempo, e é por isso que eu queria falar hoje. Vocês notaram que o que eu fiz foi estudar a palavra. Eu não comecei estudando a nossa realidade. Eu comecei estudando a palavra. Então, eu não tô apresentando a nossa experiência como igreja hoje como padrão. A grande pergunta para nós e para a igreja de hoje é: o ministério de Jesus como Messias é ou não é padrão para os seus discípulos? Essa é a grande questão. Há uma parte da igreja que conseguiu escapar tudo isso, dizendo que esse poder para fazer as obras que Jesus fazia cessou. Eles são chamados cessacionistas. E eles creem que essa coisa não acontece mais. E curas como a cura da Sabrina são apenas curas da soberania de Deus. Tá? E por que eu digo apenas? Tá? Porque Deus resolveu, por algum motivo, fazer na Sabrina. Tá? E aí, a partir dessa experiência, tá, nós começamos a fazer indagações que nos levam a formar paradigmas dentro de nós. Ou seja, filtros pelos quais nós entendemos as experiências de hoje, tanto de libertação quanto de cura, quanto de ressurreição. E nós entendemos que essas coisas que estão acontecendo, entre aspas, soberanamente, é a continuação do ministério de Jesus. E que não é para ter mais do que isso. E dentro da igreja se usa a linguagem que o pai da Sabrina, então, ele é que tem um ministério de cura e libertação. Mas se você observar a palavra,
esse ministério é para todos os discípulos de Jesus, de forma polivalente. Não tem o pessoal de libertação e outros que são de cura, outros que são adoradores, outros que são intercessores. Não tem isso na palavra. Não tem isso. Os discípulos de Jesus são polivalentes. Ah, Mike, então como é que você entende essa questão da Sabrina, a cura dela? Boa pergunta. Eu estou muito feliz que vocês me perguntaram. Eu creio que Deus está provocando a igreja desde pelo que eu entendo, as manifestações de cura nunca pararam. Eu estava lendo agora há pouco sobre o Patrick, que foi o apóstolo para a Irlanda. Tudo que Jesus fazia, ele fazia. Ele até ressuscitou algumas pessoas que já estavam mortas há alguns anos. Então, já 300 anos depois de Cristo, tinha esse poder. Estava em muita gente? Não. Não estava. E aí surgem os santos. Que aqueles que de uma forma incomum estão fazendo as obras de Jesus e têm evidência de um milagre, ao invés de ser um fator que instiga a igreja a buscar isso, conforme a palavra fala, que todos os discípulos devem, especialmente todos os batizados com o Espírito Santo, devem estar fazendo essas coisas. Mas o que aconteceu na história? Na história, de repente, se criou uma casta chamada santos, que eles estão entre nós e Cristo, e de repente eles são os que mediam para nós alguma coisa diante de Cristo. E nisso Satanás conseguiu inserir a casta mediúnica dentro da igreja. E não é Jesus que atende. Isso é muito sério. E aí, isso, entendido desse jeito, as pessoas, os discípulos de Jesus, o cristão, que devia entender que ele é do Messias, ele se chama cristão, eu sou cristão. Mudamos a definição de cristão. Completamente. É quem crê que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas não é o Messias que gerou o ministério que para ser o ministério padrão para os seus discípulos. Os primeiros discípulos chamados cristãos em Antioquia foram chamados de cristãos porque eles estavam fazendo as mesmas obras de Jesus. Não porque eles estavam simplesmente pregando que Jesus era o Cristo. Eles estavam dando testemunho que Jesus era o Cristo, fazendo as mesmas obras que o Messias fazia. Espero que todo mundo esteja entendendo isso, porque isso vem para derrubar, para simplesmente acabar com essa fortaleza, tá? Que está dentro da igreja já faz séculos e milênio, mais de um milênio. Que eu não sou ninguém para estar fazendo as coisas que Jesus fazia.
Então, eu só quero deixar isso muito claro e vou, diante do que eu vou falar hoje, vai ficar mais claro ainda, tá bom? Eu estou meio assim, pai, por onde eu começo? Nós temos chegado a esse momento juntos, porque a gente observou que Jesus, como o Messias, pregava: arrependei-vos, curava os enfermos, expulsava demônios, ressuscitava os mortos e purificava os leprosos. E quando ele falava tanto com seus discípulos quanto com os rabinos, ele apelava para essas obras como os sinais testemunhando que ele era o Messias, que eles esperavam. E ele falava nesses termos: se você não acredita na minha palavra, pelo menos acredita por causa das obras que eu faço, que são as obras do meu Pai. E conforme eu já falei para vocês, o cego de nascença, tá? O mudo endemoniado, Lázaro, que foi ressurreto no 4º dia, eles acreditavam que o espírito da pessoa pairava durante 3 dias depois de morrer, mas realmente quem foi ressurreto depois de 4 dias realmente foi ressuscitado da morte. Até 3 dias o espírito só voltou ao corpo. Estava ali como 2 imãs, né? Voltou. Mas quando ele esperou o 4º dia, isso fugiu completamente do que se esperava, e uma coisa dessa já era atribuída à pessoa do Messias. Então, o Messias faria essas coisas. Não fosse Messias, jamais faria essas coisas. E nos dias de Jesus, não somente nos seus dias, como dias antecedendo, já tinha pessoas dizendo que eram o Cristo, que eram melhor. Eles não falavam que era o Cristo porque não tinha gregos falando. Eles estavam falando que era o Messias. Tá? Mas eles não faziam essas coisas. Por isso eu falei para vocês, quando Jesus recebe naquele dia o rolo de Isaías e pedem para ele ler, coincidentemente, Isaías 61, que é a profecia mais significante sobre o Messias, ele está dizendo: vocês sabem a fama que eu já criei. Vocês me deram a profecia do Messias. Eu estou dizendo para vocês que se cumpriu aos seus ouvidos essa profecia. Eu sou o Messias. Vocês sabem que eu sou o Messias por causa dessas coisas que eu estou fazendo. Eu estou querendo realmente deixar muito sólido essa questão para nós, porque o Espírito Santo, nesses dias, depois da nossa semana passada, eu viajei e tive a oportunidade para estar com alguns amigos, e segunda-feira pediram para eu dar um estudo bíblico, e eu falei sobre isso. Cada dia que eu falo, cada vez que eu falo sobre isso, eu estou mais convencido. Essas obras que Jesus chamou de obras do Pai revelam a tremenda misericórdia do Senhor. Jesus curava sem medida. Ele não fez nenhuma triagem.
Ele curava à vontade. Bastava ele sentir compaixão. Ele também curava à vontade da pessoa que vinha até ele. E eu falo sobre isso porque eu não quero, jamais eu estou desprezando o ministério do pai da Sabrina, o apóstolo Marcelo, jamais. Mas a gente está com uma ideia errada se nós estamos pensando que foi delegado a ele, como se fosse uma coisa incomum, esse ministério. E outra vez eu falo, e deixo muito claro, está vindo um poder, está vindo um derramar, onde nós vamos ministrar na plenitude do Messias. Todos serão curados. Todos serão libertos. Agora, eu entendo que isso vai depender muito da busca de cada um. Eu queria, mais uma vez, observar, e eu falo isso porque nós estamos cheios de manias, eu vou usar essa palavra. Tá? E nós achamos que é pela imposição de alguém, de mãos de alguém, só desse jeito que a gente vai receber. Queridos, vamos hoje falar um pouco sobre Pentecostes. Tá? Quando Jesus falou sobre isso, tá? Ele disse para os discípulos em Atos, tá? Atos 1, versículo 3. Deixa eu ver se eu arrumo minha tela aqui para poder atender direito. Isso, muito bom. Aí, agora eu posso ver vocês e também no texto. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Tá? Ele está falando, vocês têm que entender que esse reino que ele fala é o reino onde ele é o rei e ele vai governar. Tá? Então é normal ele falar sobre isso. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então, o que Jesus tinha falado? Tá? O que ele tinha falado sobre o Espírito Santo? Tá? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele está já avisando eles, mas essa palavra paira desde os dias de João Batista. João o Batizador. João o Batizador disse em Mateus 3,
Eu vos batizo com água para arrependimento, é o versículo 11, 3:11. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, os discípulos, dentre os discípulos, tem ex-discípulos de João Batista, que estavam nesse dia e ouviram João quando ele apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam na hora do batismo de Jesus. Tá? Quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Todo mundo foi testemunho disso, tá? Que estava presente. Então, essa palavra é viva. Quando Jesus fala isso em Atos 1, ele está relembrando. Tá? Mas eu queria que vocês que vocês observassem comigo. Eles não foram batizados com o Espírito Santo até agora, até esse momento. Até porque Jesus não tinha subido. O que ele tinha falado? Em João 14, nós lemos que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Revelando que a intenção, tá? Um propósito da vinda de Jesus foi de levar todos a terem a mesma intimidade com o Pai que ele tinha. E ele é o próprio caminho. O que ele fala é verdade. É o padrão. É a verdade que é objetiva. É a verdade que é viva na frente deles. Filipe. Desculpa. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Por que ele fala isso? Tá? Filipe disse, o Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus, há quanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Agora eu vou apresentar para vocês algo que, se você não levou isso ao seu entendimento, Jesus está dizendo, eu estou dando um padrão onde vocês, olhando para mim, vocês estão vendo o meu Pai. Por isso, João, no início do Evangelho, capítulo 1, ele diz, nós o vimos como unigênito do Pai. Ou seja, ele é o filhão, né? A imagem do Pai. Nós temos isso, e ele está apelando, a linguagem que ele está usando está apelando para uma realidade que a gente conhece aqui em família. Tá? Tem um filho que quando você vê o filho, você sabe, esse é o filho de fulano. Não tem como não.
Todos nós temos algum exemplo disso. Ou nós somos a cara do nosso pai, olha a linguagem que a gente usa. Ele é a cara do pai. Ela é a cara do pai. Mas não se fala somente sobre fisionomia. Fala sobre jeito, as manias, os maneirismos, gestos. Jesus está apelando para esse conhecimento comum no que se trata de família. Ele está dizendo, assim como um filho aqui na terra parece com seu pai, se você me vê a mim, você está vendo o meu pai. Meu pai me enviou. Por quê? Porque eu sou como ele. E Jesus, eu estou esse tempo todo com vocês, e vocês não estão entendendo que eu sou a imagem do meu pai. Quando você me conhece, você conhece meu pai. Versículo 10. Você não crê que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Quais obras, gente? Quais são as obras que Jesus está se referindo? Pregar, curar, expulsar, ressuscitar e purificar os leprosos. Essas são as obras distintas na vida de Jesus que não tem na vida de outros. Versículo 11. Creiam que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quais mandamentos? Eu entendo que são os mandamentos que, quando se faz um estudo dos evangelhos para saber quais são as ordens de Jesus, a grande maioria deixam fora: pregai, curai, ressuscitai, expulsai e purificai. Que são justamente as ordens que ele está se referindo aqui. São sobre essas obras. E é justamente no contexto das obras que ele fala: se pedir alguma coisa, farei. Quando ele fala em meu nome, o que ele está se referindo? Como o Messias. Eu estou entendendo que a gente está se aproximando à manifestação do anti-Messias, que vai declarar que ele é o Messias. Já se levantaram no mundo, conforme aviso de Jesus, tá? Homens pelo mundo que dizem que eles são o Messias. Um desses é Henri Cristo, no Brasil. Mas tem outros. Obviamente, todos eles não são. Eles não fazem as obras do Messias. Eu creio que o anti-Messias, o que se levanta, a Bíblia fala que ele vai fazer grandes sinais, mas ele não vai fazer as obras do Messias. E ele vai ficar irritado, porque Deus lá vai levantar toda uma galera
que vai fazer as obras do Messias, que vão testificar que ele não é o Messias. Por quê? Porque vai testificar que Jesus é o Messias. Até aí estamos entendidos? Porque isso para mim é super significante. Tá? O motivo que a gente vai fazer essas coisas não tem nada a ver com o nosso ministério. A gente ser estabelecido como ministros, a gente ser conhecido na nossa cidade, tem tudo a ver com o que Jesus falou para os seus discípulos. Tá? O porquê, o que ele estaria fazendo. Aí, vamos para versículo 16, em João 14 ainda. Aí a gente vai continuar vendo isso. E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre com vocês. Tá? Primeiro, a gente precisa entender quando ele fala aqui, outro Consolador, ele está dizendo, assim como eu tenho sido Consolador com vocês, o Espírito Santo que virá vai ser igual a mim. Essa palavra outro é interessante quando você estuda a língua original. Eu queria que você imaginasse 3 cadeiras. Tá? Uma cadeira da sua cozinha, que está na mesa. Tá? E outra cadeira que está no seu quintal. Quando alguém fala para você, pega uma cadeira para mim, tá? Pega outra cadeira para mim, qual que você vai pegar? Tá? Você não sabe. Mas no grego aqui, se essa pessoa já está com uma cadeira, tem como dizer outra cadeira, se referindo a uma cadeira que seja uma cadeira, mas não precisa ser igual. E tem uma outra palavra, outro, tá? Onde você fala outra cadeira, se referindo a uma cadeira que está igual essa que a pessoa já tem. Quando Jesus fala, ele lhes dará outro Consolador, ele está afirmando que ele é o Consolador e o que o Pai vai enviar é igual a ele. Ou seja, como eu tenho feito com vocês, o Espírito Santo vai fazer com vocês. E se você começa a ler e estudar a palavra do Senhor em cima desse princípio, você vai perceber que aquilo que Jesus fazia com os discípulos, o Espírito Santo está para fazer conosco. Ele é uma pessoa presente. Fala com ele. Muitas vezes a gente não faz isso. Ele é o designado no reino de Deus a tratar conosco, nos ensinar. Eu podia agora só falar sobre a obra do Espírito Santo, que é o que nós estamos vendo aqui. Tá? Ele vai ser o Espírito da verdade que ensina toda a verdade. Tá? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, versículo 17, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vós. Nesse momento, na hora que Jesus fala com isso, eles não eram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava dentro deles. Mas ele está já falando isso porque ele sabe que ele vai batizá-los
com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai habitar dentro deles, como ele habitava no próprio Jesus. Esse é o padrão. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto. Tá? Agora, também ele falou em João 16, que eu queria que você visse. Versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Ou seja, o Espírito que está em mim não será multiplicado entre os seres humanos. Ele está falando, nesse momento, sobre a multiplicação, o Espírito Santo habitando dentro de pessoas para poderem fazer as coisas que ele está fazendo. E aí ele continua. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Não tem como crer em Jesus como o Messias sem entender a questão do pecado. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus em pessoa, onde ele estava, todos sentiam a santidade de Deus irradiando dele. E ele era um padrão de Deus. Quando diz que nós vimos nele a glória do Pai, tá? Essa glória é a essência. Ou seja, Deus se manifestava através da sua pessoa. E ele era, por exemplo, não tinha essa questão de relatividade perto de Jesus. Todo mundo sabia que ele era a régua. Ele era o padrão, ele que tinha a verdade. Era o comentário sobre suas pregações, ele prega com alguém, como alguém com autoridade. Então era algo além. E isso por quê? O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, me fez ser o Messias. Tá? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E pessoas não creem nisso. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai me receber, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tá? Vou parar ali. Então, nós estamos vendo que Jesus já fala sobre essa vinda do Espírito Santo em dois sentidos. Tá? Ele vai tratar com os próprios discípulos, mas ele vai tratar com o mundo a quem os discípulos estão sendo enviados. Ele vai fazer uma obra dentro dos discípulos e ele vai fazer uma obra dentro daqueles que estão para receber a ministração que eles vão fazer, que testifica que Jesus é o Messias. Então, a minha pergunta, será que a gente não vê mais em relação a esse ministério do Messias, porque a gente não está com a intenção, o alvo, de testemunhar que Jesus é o Messias? Eu creio que Deus está 140 anos instigando a igreja a relembrar a passagem
do Espírito Santo para os 120 que estavam esperando a promessa do Pai. E é interessante porque o primeiro grande derramar que vem na virada do século é justamente uma virada que tem a ver com uma manifestação que foca a questão do novo nascimento e arrependimento, que é o país de Gales. Não que não houvesse milagres, mas o forte foi a transformação de caráter, transformação de pessoas pecadoras em filhos de Deus. E a sociedade do país de Gales foi transformada. Mas o próximo foi justamente em Azusa, onde maior impacto ainda mundial houve, porque ali se manifestou por completo, tá, a ministração do Messias. Mais uma vez, apelo para vocês, leiam o livro Histórias Inéditas de Azusa. Tá? É algo, para mim, chocante. E eu estou me referindo sempre a isso. Se o Senhor fez isso em 1906, está na hora de fazer de novo. E o alinhamento que eu estou fazendo é, dentro de mim, eu não quero ficar aquém daquilo que Jesus queria. Eu estou olhando as Escrituras porque eu não quero... Eu quero entrar nessa maturidade que Efésios fala, junto com toda a igreja. Eu estou querendo a restauração de todas as coisas. Então, a outra coisa que eu queria que você visse é justamente, e nisso a gente vai encerrar hoje. Voltando a Atos. A gente já leu o versículo 5, eu vou ler de novo, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Fazendo uma pergunta, mais uma vez, da parte dos zelotes. Será que agora você vai se levantar como guerreiro? Será que agora o Senhor vai expulsar Roma? Tá? Jesus responde: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Isso só vai acontecer quando ele voltar como Messias. Aí ele vai estabelecer o seu reino, ele vai julgar os ímpios, todo o mal, ele vai estabelecer o seu reino a partir de Jerusalém. Ele diz, versículo 8, mas vocês receberão poder, dunamis, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O poder é necessário para dar testemunho. Receberão poder e serão minhas testemunhas. Para poder dar testemunho que ele queria, o poder era necessário. Isso, para mim, se reduz a algo muito, muito simples.
para dar o testemunho que Jesus é o Messias, ele quer transferir o poder que está nele para os seus discípulos, para que as obras que ele faz, que dão testemunho que ele é o Messias, nós, como seus discípulos, fazemos. E assim, a nossa palavra, Jesus é o Messias, é respaldada pelas mesmas obras que ele fazia. Por isso, mês passado, quando eu comecei, já setembro, eu falei, qualquer pessoa, hoje em dia, que não conhecesse nada sobre Jesus e pudesse ler os evangelhos, tá? E depois o livro de Atos, iria olhar para nós e falar, é verdade tudo isso? A gente diria sim. Então, Jesus tem discípulos? Fez discípulos? Sim. Tem discípulos dele hoje? Sim. Mas onde estão? Essa pergunta, onde estão? Eles estão perguntando, onde estão as pessoas que fazem as coisas que ele fazia? Onde estão os discípulos de Jesus que podem curar meu filho que é cego? Meu pai que morreu? Ressuscitar meu pai que morreu? Onde estão os discípulos de Jesus que podem curar a minha tia? De coronavírus? Da condição bipolar? Fibromialgia? Como se essas enfermidades da modernidade Jesus não tratou. Agora, quando eu estou falando, eu estou vendo, graças a Deus, eu estou vendo o rosto de muita gente aqui, eu estou vendo a tristeza que eu mesmo sinto. Tá? Eu sei, seria interessante, talvez, um dia, ouvirmos simplesmente os testemunhos do apóstolo Marcelo. Simplesmente ouvir, como eu gostaria. Tem pessoas, tem um irmão lá no Texas, eu gostaria que ele marcasse uma semana em que ele ia começar de manhã e o dia todo, ou que seja 1 hora por dia. Conta o que você viu. Porque essa é uma coisa que eu já falei para o Senhor. Senhor, o Senhor tem que fazer uma obra em mim. Por quê? Porque eu não vi tudo que o Senhor fez, como os discípulos viram. Eu não vi. Eu não vi no seu rosto a expectativa que o Senhor mostrou quando disse, geração perversa, incrédula e perversa, quando eles não puderam curar aquele menino. Eu não estava em carne e osso naquela época. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, pode ministrar isso a mim. Eu sei que eu quero ministrar como Jesus, o Messias, ministrava. À vontade da pessoa que pedir, e simplesmente movido pela compaixão e misericórdia que eu conheço, ministrado pelo Espírito Santo a mim. Porque eu tenho percebido que houve fortalezas em mim. E o Senhor, recentemente, a ideia veio, como se fosse ele falando comigo como filho. Filho, se você vai medir
a minha misericórdia, tá, para as pessoas, você vai fazer triagem, você vai dosar isso. Então você não vai fazer como Jesus fazia. Com certeza ele curou um monte de gente que outros, como? Essa pessoa não merecia. Essa pessoa, que isso? O escravo do centurião, que nem seguidor de Jeová, não é? Ele tem os seus ídolos. Como que Jesus curou um monte de gente? Um monte de gente da Síria. Gentios, pagãos. Tá? Bom, semana que vem a gente continua. Pela fé, quero encerrar orando. Eu quero falar com as pessoas que estão nesse momento ligados. Se você está com uma enfermidade, não precisa falar a enfermidade. Já estabelecemos. Jesus curou todos de todas. Não importa que seja uma enfermidade a qual você podia sarar ou da qual você precisa ser curado, né? Ou seja, totalmente tirado essa enfermidade. Mas eu quero orar agora. E você vai se colocar diante do Senhor. Pai, Jesus falou, o que pedir no meu nome, fará. Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Veio pela vontade do Pai e sofreu. Para o nosso perdão, libertação, cura. Por isso, Jesus, em teu nome, como Messias, eu declaro a todas as enfermidades, saiam. Jesus venceu todos vocês. Amém. Na hora das pisaduras e da cruz. Ordeno que saiam desses corpos todo espírito de enfermidade. Enfermidade como processo biológico. Cesse em nome de Jesus. Todo ataque, seta do diabo, desfaço em nome de Jesus. Ordeno que saia. E o poder que Jesus liberou foi poder para recriar, eu digo, da cabeça aos pés. Sim. Todos os sistemas, todos os órgãos, todas as células sejam restauradas e curadas. Em nome de Jesus. Para honrar as suas pisaduras. Para santificar o seu nome. E para testemunhar que Jesus é o Messias, que em breve voltará. Ser glorificado com isso, Senhor. Amém. E amém. Amém. Pastor, eu pedi para o Elias ter um tempo conosco de adoração. Não sei se ele viu minhas mensagens. Vi.
Hoje você saiu também. Não... Eu pego o violão lá. Tá bom. Amém, glória a Deus. Se alguém tiver que sair, eu sei que cada um tem os horários, os seus compromissos também aí na sua casa, com sua família, fique à vontade. Quem puder permanecer, ficar, para a gente ter um tempo de adoração. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, eu vou ter que sair. Bom, Shalom. até a semana que vem. Amém. Deus abençoe. Amém. Shalom. Até a semana que vem, pastor Mãe. Até a semana que vem. Deus Glória a abençoe, Deus. pastor. Pastor Elias, está com vocês. Elias e Maria. Amém, Jesus. Amém. A Ele a honra, a glória e o poder para sempre. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Para sempre, eternamente, eternamente, sempre, sempre, eternamente, eternamente. Aleluia, Senhor. Acima dos anjos, Sim, Senhor. acima de nós, o alto e sublime, a destra do Pai, a vontade a Ele a honra, a glória e o poder para sempre, e toda força e sabedoria para sempre, 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 eternamente, eternamente. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. De glória, o Filho querido, Sim, Senhor. o amado do Pai, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, a morte venceu, a Ele o Rei, a glória e o poder para sempre, e pela força e sabedoria para sempre, sempre, eternamente, eternamente. Sempre, sempre, eternamente, eternamente. Ao que está sentado no trono, que é o Cordeiro, seja o poder, e a honra, e a glória, e o louvor, e as ações de graças
e o domínio e o governo, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para o nosso Deus homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituiu com eles um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E o número deles é de milhões e milhões, e de milhares e milhares, que caminham sobre toda a extensão da terra. Gritando em alta voz, não apenas com a sua voz, mas também com a sua vida. Um grito de louvor a Ele, o Rei, a glória e o poder para sempre. E da força e sabedoria para sempre. Sempre, eternamente, eternamente, sempre, sempre, eternamente, eternamente. Ó Senhor é Deus. Glorificado seja teu santo nome, Senhor. E exaltamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Todo o céu se converteu em trevas. A lua escureceu, o sol se apagou, a terra estremeceu, um brado se ouviu, está consumado. Sim, Jesus. Na fria cruz um corpo pendurado, pés e mãos pregados, crucificado, inocente, solitário, rejeitado por nós, não hesitou. Yeshua se entregou por amor em meu lugar, sem palavras suportou toda minha dor. E a morte que era minha, com seu sangue então pagou, para que eu tivesse vida, sua vida entregou. Sou livre para adorar Yeshua, Yeshua. Olha o Rei Yeshua. O inferno estremeceu de espanto. Quem é esse que vem chegando com tanta luz? Recupera a chave da morte do inferno, é Yeshua que ressuscitou. Em corpo glorificado, chega aos céus,
o Cordeiro vencedor, o Filho de Deus. Os anjos o adoram, há um homem na glória, intercede por nós. Yeshua se entregou por amor em meu lugar. Sem palavras suportou toda minha dor. E a morte que era minha, com seu sangue então pagou. Para que eu tivesse vida, sua vida entregou. Sou livre para adorar Yeshua, Yeshua. Glória ao Rei, Yeshua, ao homem da glória. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Adoramos a Deus. Amém, amém, pastor. Amém, pastora. Muito obrigado. Amém, gente. Que Deus abençoe. Pastor Elias, muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que Deus guarde. Amém, Jesus. Tenham uma boa noite. Amém. Amém. Deus abençoe. Shalom a Boa todos. noite. Shalom. Fique com Deus. Shalom. Tchau, Novinha. Glória a Deus. Boa noite, gente. Bom descanso. Para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Amém. Felizardo. Deus abençoe. Uma boa noite. Tchau, Eli. Tchau, pastor. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, Geni. Boa noite, Iracema. Boa Boa noite. noite, Eliane. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Sheila. Bom descanso. Pastor, pastor todos. Amém. Bons sonhos, bons sonhos. Amém. Obrigada, Sonhos Jani. proféticos. Amém. Amém, Muito gente. bom, muito bom. Glória a Deus. Como posse. Deus Pastoral. abençoe, Geni. Tchau, tchau. Beijo. Amém. Paz. Ana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Amém. Paz. Paz para todos. A paz era. Valéria, Deus A abençoe. paz. Amém. Tchau, tchau.